Olá, irmãos, boa noite. Queremos agradecer a nosso Deus pela oportunidade de novamente poder nos reunir em nome do nosso Senhor e poder compartilhar com os irmãos as bênçãos que Ele tem nos trazido e, claro, especialmente a Sua palavra que sempre nos norteia, que sempre é a base para as nossas vidas. E sempre agradecendo, sim, os irmãos que estão sempre conosco, né? Que nos acompanham nessa live, que fazem desse momento um tempo de adoração e de aprendizado da palavra de Deus. Só tenho a louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Então, continuando a aprender junto com os irmãos a palavra de Deus hoje, trazendo uma mensagem mais evangelística e, claro, já alertando aos irmãos para o nosso culto de terça-feira, culto presencial, com todos os protocolos e podendo assim estar orando com os irmãos e também matando a saudade daqueles que a gente não tem visto. Então, graças a Deus por essa abertura, poder estar reunido novamente na casa do Senhor. Queremos agradecer aos irmãos que estão conosco, citar aqui alguns nomes que já e que compartilham conosco dessa transmissão. Então, a irmã Vânia Batista, né, dando graças a Deus por essa programação. Irmão Rafael, dando boa noite. Irmão Ayrton, dando boa noite. A Rebeca Gaspar, a irmã Zilda, junto com o seu Emanuel, dando seu boa noite. O André Moisés, a irmã Janeide, a irmã Margarete também, que já deu seu boa noite. A Lucélia, que também está conosco. Há outros comentários aqui feitos pelos irmãos e já tem também um compartilhamento, né, de irmãos dessa nossa live. Então só louvo a Deus pela oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus, ser fortificado, já que a gente não está ainda nos unindo, fazendo a nossa programação de adoração ao nosso Deus no templo aos domingos, pois geralmente dá uma quantidade maior e pode até ter visitantes, e para não constranger alguns, já que a gente não pode alertar antes, né, dos visitantes não virem, nem ficar ruim também de dizer que eles não podem entrar ou ter que sair alguém. Então nós estamos aguardando ainda que seja liberado um pouco mais de pessoas para poder entrar no templo. A bandeira verde. Louvamos a Deus então pela vida dos irmãos que estão conosco e aqueles que estão ao vivo, né, conosco fazendo seus comentários. Irmão André Moisés, a irmã Ellen Catrine, junto com o Claudemir, a Leninha também, mais o Elias, o Vitor, a irmã Tássia, dando boa noite aos amados irmãos, junto com a irmã Nazaré, com todos os irmãos que compartilham desse momento conosco. Então, louvamos a Deus por suas vidas e estamos aguardando aí mais completar o número dos irmãos que comumente estão conosco nas lives. Também o José Lima, que está lá com a sua família. Estou sentindo falta do Pedro, do Neto. Então, nós louvamos a Deus por cada um dos nossos irmãos. Tem mais aqui que eu posso agradecer? Vários irmãos. Nós vamos ouvir um louvor, como é comum, né? Um louvor de adoração ao nosso Deus. Louvor que tem a ver com a grande salvação que o Senhor nos concede. Enquanto os irmãos estão chegando, lembrando do nosso horário, do nosso encontro, e assim poder participar desse momento de aprendizado, esse momento de adoração ao nosso Senhor. Quando chegam os irmãos aí, a gente vai aqui agradecendo a irmã Cristiane, a irmã Juraci, mais também falta só aparecer os comentários aqui.
quando aparecer a gente também fala desses irmãos. Compartilhe essas mensagens, como eu tenho dito, vai ajudar a propagar o Evangelho através dos seus amigos também, aqueles que fazem parte da sua rede social. Entrou a irmã Ida Délia, também o Claudemir Omar, a irmã Milda, também conosco, e os demais irmãos que já citei o nome. Vamos para a nossa adoração ao nosso Deus e logo depois vamos para a meditação da palavra de Deus. Peço que os irmãos estejam orando, claro, por cada um de nós, orando pela igreja, para nos fortalecer nesses dias diferentes, dias que estamos aprendendo juntos com essa pandemia. Principalmente a valorizar coisas tão pequenas como um abraço, como a presença daqueles que a gente ama. Vamos ouvir a nossa adoração, então? Vamos ouvir uma música quando o Senhor estendeu a sua mão para mim. Graças a Deus, porque estendeu a sua mão não só para mim, mas também para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Nós realmente éramos perdidos sem Deus e sem Jesus, mas a sua bondade nos alcançou e conhecemos a sua graça, graças ao Senhor que estendeu a mão para nós. Eu quero agradecer os irmãos que entraram no decorrer da música, desse louvor e adoração ao nosso Deus.
e agora sim compartilhar a palavra de Deus. Já temos aí quase o número, falta 2 para completar 20, mas louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem acompanhado e os que vão acompanhar depois, já que fica gravado. Abra então suas Bíblias em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 17 ao 22. Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22, que assim nos diz a palavra do nosso Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque mais uma vez nós temos acesso à Tua palavra e podemos compartilhá-la, Senhor, com a Tua igreja, com aquele que nos vê e nos ouve, Senhor, através deste meio de comunicação. E pedimos que mais uma vez o Teu nome seja glorificado pela exposição, pela transmissão da Tua palavra, Senhor. Que haja conhecimento do Teu amor e da Tua vontade através, Senhor, da revelação das Escrituras. Peço a Deus que dirija o Teu servo, que está pregando, Pai, como aqueles que também querem Te adorar, mantendo a atenção e o conhecimento, para que possam também transmitir a outros com sabedoria. É no nome de Cristo que oro e peço. Amém, Senhor. A passagem que acabamos de ler neste momento mostra exatamente como os bens materiais eles podem interferir em uma decisão que temos que tomar para a vida eterna. Seria os bens e a salvação. É bom a gente lembrar que cada dia mais a gente tem ouvido, e principalmente agora nos últimos dias, que se ensinam que para seguir a Jesus Cristo nós temos que ser prósperos. Nós temos que alcançar de todas as formas a prosperidade. Que os nossos bens devem se multiplicar e que nós devemos ter tudo do bom e do melhor, pois se isso não acontecer, não somos abençoados, nós não estamos no caminho certo ou algo de errado está acontecendo com as nossas vidas. Quando nós olhamos para as Escrituras, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Aqui nós vemos um homem rico, um homem de alta posição, a gente compara com outro evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 18, que era um homem que tinha muitas condições, mas não conseguia seguir a Jesus, não conseguiu tomar uma decisão correta. E tudo isso por amar muito os seus bens, por valorizar aquilo que ele possuía. Então ele não faz uma escolha correta e ele rejeita a salvação em Cristo Jesus. Meu propósito então nesta noite é mostrar o quanto os bens materiais nos faz errar a respeito de Cristo e da salvação proposta por ele. O quanto a prosperidade pode ser um perigo que nos faz errar a verdadeira vontade de Cristo. E é claro que nós podemos pensar que erros são esses. Quais são os erros que nós cometemos quando achamos que as bênçãos materiais mostram o caminho da salvação ou o caminho que agrada ao Senhor? Eu creio que nessa passagem que acabamos de ler, nós podemos destacar pelo menos 4 erros que esse homem comete. 4 erros também que são cometidos
hoje por muitas pessoas com relação aos seus bens e à salvação em Cristo Jesus. Destacando então o primeiro erro que nós podemos aqui perceber, é o erro quanto à pessoa de Cristo. Geralmente as pessoas que têm um bom patrimônio ou que têm muitas bênçãos materiais ou que têm uma posição social elevada, têm uma visão errada sobre a pessoa de Jesus Cristo. E não é diferente neste homem. Um homem que se aproxima de Jesus, e ao aproximar-se de Jesus, ele se refere a Jesus como bom mestre. Parece uma coisa assim bem interessante, porque é uma forma de saudar a Jesus. Mas aquele que conhece as intenções do coração percebe que essa aproximação deste homem, dando a ele este título de bom mestre ou de um mestre bom, de um professor que sabe ensinar, de um professor capacitado, tem uma intenção errada. Poderíamos dizer que tem segundas intenções. Ele se aproxima de Jesus como se dissesse: ou ele é bom ou ele não é Deus. Ou ele me dá o que eu quero, ou então ele não é Deus. Se ele não me der aquilo que eu pedi, então ele não é Deus. E se Deus é bom, ele vai me dar tudo aquilo que eu quero. Mas isso não é diferente da pessoa deste homem, o qual a Bíblia cita, este homem que pôs-se diante de Jesus e com elogio: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna. Ele se coloca então como muita gente que hoje se aproxima de Jesus vendo apenas a sua bondade. Algumas pessoas que se aproximam de Jesus já percebendo e premeditando que vão ganhar. Elas não entendem que Jesus é bom, mas que também ele é justo e que, sendo justo, ele não só dá o que ele quer, como ele faz com justiça. Ele faz como ele entende ser correto. É como a própria Bíblia diz que ele, sendo um bom pai, sabe dar boas coisas e não aquilo que a gente acha que é bom. Então, assim como o Senhor Jesus é bom, ele também é justo e ele então valoriza aquilo que verdadeiramente nós precisamos. É como alguém que valoriza o filho obediente e disciplina o filho desobediente. É como alguém que sabe verdadeiramente quais são as nossas necessidades. Ou, na verdade, algumas pessoas se aproximam de Jesus tendo ele como um bom mestre, mas essa ideia de bom mestre tem um sinônimo de bobo, de besta, de tudo aquilo que eu quiser e determinar e mandar, ele vai me obedecer. Era mais ou menos assim que esse homem se aproxima de Jesus. Mas aquele que é bom mestre também é consciente, que conhece o nosso coração, que conhece as intenções do nosso coração, o que está além das palavras. E Jesus percebe a intenção desse homem. E ele faz então uma pergunta a este homem: por que me chamas de bom, se só existe um que é bom e esse é Deus? A pergunta de Jesus está implícita aqui, que este homem reconhecia Jesus como bom, mas não reconhece ele como Deus. E isso vai ficar claro no decorrer da conversa, no que Jesus fala com ele, ou no que Jesus propõe para ele. Este homem reconhece Jesus como bom, mas não obedece a Jesus. Ele sabe que Jesus é um bom mestre, mas aquilo que Jesus vai ensiná-lo, ele não quer fazer. Ele também reconhece Jesus como um bom, mas ele não o ama, porque ele toma uma decisão completamente diferente daquela que é proposta por Jesus, colocando em primeiro lugar o seu amor por outras coisas, ou por bens materiais, ou por tudo aquilo que ele tinha conquistado. Então, algumas pessoas erram quanto à pessoa de Jesus, achando que ele é bom e tudo aquilo que elas querem ele está pronto a dar e que ele não sabe verdadeiramente o que nós precisamos. Algumas pessoas se aproximam de Jesus até elogiando, até dizendo as qualidades que ele tem, até reconhecendo em parte aquilo que ele é, mas esquece que ele, como um bom mestre, sabe a intenção do nosso coração.
Então, pelo que você tem buscado a Cristo? Quais são as suas intenções quando busca o Senhor Jesus? É pelo que Ele tem de bom para te dar ou porque Ele realmente é bom? Você se aproxima de Jesus apenas por sua bondade? É um erro. Se você acha que Ele é apenas um mestre bom, você está enganado de tudo aquilo que Jesus é. Ele não é só um mestre bom, mas é aquele que nos mostra o caminho que nós devemos andar e que isso deve ser ouvido e crido, que isso deve ser obedecido. Não é apenas alguém que nos ensina o que é certo, mas alguém que precisa ser obedecido, alguém que precisa ser crido. Devemos nos aproximar dele por sua justiça, porque ele é bom, mas principalmente porque ele é Deus. E era isso que esse homem não percebia. Jesus, você sabe, diz, você sabe me chamar de bom. Você me reconhece como um bom mestre, mas por que não me reconhece também como Deus? Por que não me reconhece como soberano em sua vida? Ele erra quanto à pessoa de Jesus. Os bens materiais nos desvia muitas vezes de o que Jesus é realmente para nós. Esse foi o primeiro erro deste homem. O segundo erro é quanto ao meio da salvação. Ele também erra quanto a isso. Ele chega para Jesus e ele faz uma pergunta importante. Uma pergunta que eu creio que todos nós deveríamos fazer para Jesus. E ele então pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Sua intenção é boa. Ele quer ter a salvação. Ele quer ganhar a salvação. Ele quer que a salvação seja uma herança dele. O problema é que quando ele busca a Jesus desta forma, ele coloca diante de Jesus a sua obra. E ele pergunta: o que eu faço? O que eu farei para herdar a vida eterna? A busca pela salvação aqui, então, é algo que ele deveria fazer, e a gente consegue perceber claramente entre o diálogo que ele tem com Jesus, quais são as suas intenções e o que ele vai alegar diante do Senhor, as razões que ele tem para que a vida eterna seja também uma herança a ele. A preocupação dele, claro, era boa, a vida eterna é algo que nós devemos querer saber como podemos possuir, mas o meio era errado. Ou o que eu faço? Não é assim que muitos pensam? Muitas pessoas que se sacrificam, que sofrem buscando a salvação, há pessoas que fazem bondade, que também devem ser atitudes nossas, atitudes que são louváveis, mas que não é o meio para a salvação. Elas são consequências da salvação e não um meio para conquistar. Há pessoas que são religiosas, que guardam os mandamentos, que dão valor a estas coisas como o complemento de salvação, que muitas vezes com um dia ou outro, ou sábado, ou guarda, ou domingo, como achando que isso é importante para a salvação. Não, não é o que eu faço, mas é em quem eu creio. Ele faz a pergunta então para Jesus: o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus então responde à pergunta daquele homem. E ele vai falar exatamente algumas coisas que não inclui nem um dia especial para que a salvação seja conquistada. Veja que a partir do versículo 19 ele diz: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará, ou seja, não enganará ninguém, teu pai e tua mãe. Não inclui aqui nenhum dia, não inclui aqui nem algo especial que nós devemos obedecer no sentido de coisas parecidas. Ele não inclui isso. Mas ao falar para este homem
Ele também não põe como algo, os mandamentos aqui que ele cita, como algo que o levará para o céu. Apenas que se ele praticasse isso, ele teria um galardão, ele teria uma recompensa por suas obras no céu. Mesmo que o homem aqui vá dizer que faz isso desde a sua juventude, desde a sua ainda tenra juventude, ele já completa aqui para o Senhor Jesus dizendo: eu já faço isso desde muito novo. Se é só isso, eu já pratico. Mas Jesus mostra para ele que ainda lhe falta algo. E o que lhe falta? Qual é esse algo que está faltando na vida deste homem? O que realmente falta para que ele possa conhecer e herdar a vida eterna? O que falta é mais amar a Deus que os seus bens e seguir a Jesus. Porque é isso que Jesus diz para ele. Você não só tem que amar menos os teus bens, aquilo que você possui, como você tem que me seguir, como você tem que me obedecer, como você tem que fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu deixei para que você faça. Então, não é pelas obras que eu pratico, não é pelas minhas obras de justiça que podem me salvar. A Bíblia diz que é apenas por fé que nós somos salvos e não por obras. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Imagine só, baseado nesse texto que acabei de citar, se a salvação fosse por obras, como seria a fila no céu? Cada um querendo ser o primeiro e dizendo: eu fiz isso porque eu fui melhor do que aquele, e eu fiz tantas coisas lá na terra, eu ajudei muitas pessoas. E quando a salvação não pede isso, ou quando a salvação é baseada na obra que Cristo fez por nós na cruz, ninguém pode alegar diante de Deus as obras para ser salvo. As obras podem testificar sim que fomos salvos em Jesus Cristo e podem também testemunhar sobre a nossa salvação verdadeira, mas ela não é o meio. As obras não podem nos salvar. Por isso que Jesus diz: falta uma coisa para ti. Então, em que você tem errado para conseguir a salvação? Qual tem sido o seu erro em buscar esta salvação? Talvez você pense também que guardar os mandamentos, que fazer boas coisas, que obras agradáveis, obras filantrópicas, obras que ajudam o próximo mais carente podem te salvar. Isso não pode te salvar. Elas apenas são consequências daqueles que seguem a Jesus verdadeiramente. Elas são resultados da salvação e não meios. Isso quando se faz para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Ninguém é salvo por obras de justiça da lei. Diz as Escrituras. E a gente percebe que este homem aqui, de fato, ele erra quanto o meio da salvação, porque ele amava mais os seus bens que a sua própria vida. De fato, é outro erro dele. É o terceiro erro que ele comete aqui: amar mais os bens do que a própria vida. E o erro aqui é quanto à prioridade da sua vida. Ele vai amar mais aquilo que é temporário do que aquilo que é eterno. Quando Jesus diz para ele: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e vem me segue, ele tem uma atitude totalmente errada. Ele amava mais os seus bens do que a sua própria vida, e ele entristece, porque diz o texto no finalzinho do versículo 22, que ele tinha muitas propriedades, ou seja, ele era muito rico.
ele se entristece porque Jesus faz com que ele veja o coração. Ele se entristece porque vê que tinha que abrir mão de tudo que ele conquistou por algo que para ele não era mais valoroso, a vida eterna. Ele também se sentiu contrariado e diz o texto que ele foi embora. Jesus faz aqui então uma confrontação no seu coração. Como ele pode então ver aquele coração que ainda estava voltado para os bens materiais? Ele então pergunta, ou melhor, afirma que ainda uma coisa lhe faltava: abrir mão daquilo que era o maior amor daquele homem. Mas algo que me chama a atenção aqui, eu gostaria de fazer uma aplicação, é que Jesus diz: uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Jesus não disse: se desfaz de tudo que tu tem e traz para mim. Jesus não disse: vende tudo que tu tem e dá para a igreja. Jesus disse: livra-se desse teu amor, ou deixa esse amor em segundo plano e ajuda ao próximo, ou ama o próximo. Porque se você demonstrar amor pelo próximo, isso também é um bom sinal que você está demonstrando amor por mim. Não é essa prática ou uma teologia que prega a prosperidade, que você tem que abrir mão de tudo que você tem para dar para alguém, para a igreja ou para Jesus, para que ele te dê em dobro. Não. Aqui é para ver aonde está o coração dele. E o coração dele estava nos bens. Tanto é que ele entristece e ele se sente contrariado e vai embora. Jesus, ao ver essa atitude, ele faz uma comparação, e essa comparação vai aparecer aí logo nos versículos seguintes. Jesus faz uma comparação o quanto é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele ama os seus bens, porque ele valoriza a prata, porque ele ama o dinheiro. E aí Jesus diz, a partir do versículo 23, da seguinte forma: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus mostra com esta instrução aos seus discípulos o quanto aquele que ama o seu dinheiro, que ama os seus bens, é difícil de entrar no reino dos céus, é difícil herdar a salvação. E aqui há uma forma de compreender isso que Jesus diz, pelo menos há duas maneiras, quando Jesus faz essa comparação, que dificilmente passaria um camelo pelo fundo de uma agulha, impossível isso acontecer. Então tem duas interpretações, ou pelo menos dois pontos de vista a respeito desse texto, que agulha era uma brecha, um buraco feito naquelas cidades muradas, que quando o pastor chegava atrasado e as portas já estavam fechadas, ele podia ir para aquele buraco e colocar as ovelhas ali, pelo fundo da agulha, pelo aquele buraco, e então proteger as suas ovelhas, mas não passava um camelo. Mas também já era comum nos tempos bíblicos que o fundo da agulha fosse de fato um orifício ou um buraco em uma agulha de costura, o fundo de uma agulha. E eu acredito mais nesse segundo ponto aqui, porque o que Jesus está dizendo é da tão grande impossibilidade de alguém que ama o seu dinheiro, que se entristece por abrir mão disso e por não achar aquilo que Jesus fala mais valoroso. E a ideia, claro, é aquele que ama o seu dinheiro de tal forma
que jamais abre mão dele por qualquer coisa. Então, aqui Jesus não está dizendo que um rico não pode ser salvo, mas é que dificilmente ele pode herdar a salvação, porque ele ama o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é um erro muito grave. Ele é a raiz, ele é o princípio de todos os males. Será que nós não estamos também nos destacando, nos envolvendo, nos dedicando mais o dinheiro do que a nossa própria vida? Será que a gente não faz igual este homem em alguns casos? Priorizamos mais os nossos bens do que a nossa própria vida? Não tem gente que gasta a vida toda para adquirir bens e depois descobre que tem que gastar os bens para retomar, restaurar, recuperar a vida? Porque a vida foi destruída atrás de correr, ou melhor, correr atrás do vazio, do vento. Será que algumas vezes nós não estamos assim? Será que você se mata para ganhar dinheiro e quando é para servir ou seguir a Deus, você não move uma palha? Ou quando você é confrontado com estas perguntas, você se sente contrariado e entristece? Foi isso que aquele homem fez. Ele deu prioridade aos seus bens do que à sua própria vida. Jesus estava preocupado de fato com a vida eterna daquele homem, mas ele estava preocupado com os seus bens. Ele cometeu um erro, valorizar mais os seus bens do que seguir a Jesus. Mas o último erro que ele comete, e creio que um vem chamando o outro, e esse aqui é o desfecho do erro que ele comete, é o último e pior erro que ele comete, é de não crer na palavra de Cristo. Ele não crer no que Cristo diz. O versículo 22 diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, que palavra era? Uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, terá um tesouro nos céus e me segue. Ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Retirou-se triste. E veja que o que acontece com este homem. Primeiro, ele se sentiu contrariado pela palavra. Talvez ele pensasse de uma outra forma. Jesus jamais ia pedir esses bens. Jesus jamais ia fazer com que eu abrisse mão de tudo que eu conquistei. Talvez ele dissesse: eu já tenho tudo que eu queria nesta terra, agora eu quero conquistar também no reino eterno, no campo espiritual. Mas quando ele foi colocado, ou confrontado, melhor dizendo, no seu coração, aquilo que ele mais amava, ele se sentiu contrariado. Talvez seja isso que você está se sentindo. Ou talvez seja isso que você está passando agora. Também se sentindo contrariado. Porque a palavra de Deus não lhe agradou. Porque a palavra de Deus já lhe chamou a si mesmo. Porque você tem que negar-se. Porque você tem que tomar a cruz. Porque você tem que obedecer a palavra de Deus. Por que estaria este homem errado então? Porque este homem se entristece e vai para outro lugar, ou ele não quer mais ouvir a palavra de Deus? Por que ele está errado? A resposta é fácil. Porque ele não acreditou no que Jesus disse. Porque ele não acreditou que aquilo que Jesus estava falando era a verdade. E a Bíblia diz que aquele que não crê na palavra já está julgado ou já está condenado. A Bíblia diz que aquele que não crê já está julgado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então, quem não crer na palavra de Deus, com certeza vai se sentir contrariado, se entristece e vai embora. Não atende o chamado.
A Bíblia diz também que quem não crer nesta palavra, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, é terrível não crer naquilo que Jesus diz. É terrível não seguir a Jesus. Ele estava errado porque não crê. Está completamente errado porque a ira de Deus permanece sobre ele. Porque estaria este homem errado? Outro motivo aqui, porque não seguiu a Jesus. Porque Jesus diz: vem e me segue. Ele não seguiu a Cristo. Aquele que não segue a Cristo, segundo as Escrituras, anda em trevas. Aquele que não atende o chamado de Cristo e o troca por seus bens, o troca por seus prazeres, segue o seu próprio coração. Jesus jamais vai pedir de nós que a gente abra mão dos nossos bens para segui-lo se ele não vê que o nosso coração está voltado para isso. Ele vai mostrar claramente o que nos falta. E se você não segue a Jesus, você anda em trevas. Será que você não tem cometido esse erro? Será que por várias vezes o Senhor já não te chamou, já não mostrou aonde estão os teus erros? Como você tem agido ou como você tem procurado a Ele? Talvez só nos momentos de dificuldades, nos momentos de dor, você busca Jesus, você pede ajuda, porque entende que Ele é um bom mestre, porque entende que Ele é um bom homem, mas segui-lo de fato você não quer. Abrir mão dos seus prazeres você não quer. Se você tem feito isso, também é um grande erro. Você também pode se entristecer, você também pode ser contrariado e você também pode se retirar. Mas, infelizmente, como diz o próprio texto, não pode herdar a vida eterna. Não cometa o erro desse homem. Não cometa esses erros que ele comete nesse diálogo com Jesus. Não basta buscar a Jesus. Tem que buscar a Jesus pelos meios corretos. Tem que buscar a Jesus conhecendo aquilo que ele quer. Tem que buscar a Jesus crendo na sua palavra, obedecendo aquilo que ele nos diz e segui-lo. Obras, coisas boas que nós fazemos para os outros, pode nos proporcionar um tesouro no céu. Mas se não tiver Jesus, nem no céu entra. Se não seguir a Jesus, se não crer em Jesus, não terá tesouro algum. Será que você não tem cometido esses erros? Quantas pessoas que buscam a Cristo apenas pela bondade que Ele pode trazer a nós? Se é assim que você o busca, tem buscado de forma errada. Então não erre como este homem. Busque a Cristo de fato, para que Ele possa te conceder a salvação. Mas valorize mais a sua vida do que os seus bens. Principalmente crendo naquilo que Jesus está lhe dizendo, naquilo que Jesus pede para você renunciar. Pois a Bíblia diz que quem ganhar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor dele, ganhá-la-á. Ou seja, ele está falando da vida eterna, daquele que abandona qualquer prazer deste mundo ou qualquer coisa que seja mais importante do que Cristo, que ele valoriza então estas coisas. Se ele abandonar e seguir a Cristo, de fato, ele pode herdar a vida eterna. Este convite está feito. Jesus diz: analise o teu coração, veja o que impede de você me seguir. Se livra disso. Faz disso bênção para os pobres. Ou ajuda outras pessoas e segue-me. Pois seguindo a mim, você terá a vida eterna. Assim você pode herdar a vida eterna. Seguindo a Jesus Cristo. Não erre mais.
Não cometa os erros que este homem cometeu. Não valorize mais os seus bens que a sua própria vida, os seus prazeres, do que a palavra de Deus. Que Deus aplique esta palavra em teu coração. E se ela trabalhou em teu coração para que você se arrependa dos seus erros, confesse a Jesus como Salvador, entre em contato conosco. Compartilhe da tua alegria, que também será a nossa alegria. Nós ficaremos muito felizes, não só nós, a igreja, como também a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Comente conosco, traga para nós também esta alegria de saber que você fez uma decisão em Jesus Cristo. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Teremos o maior prazer de lhe auxiliar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos dê sabedoria para segui-lo sempre, sendo Ele o nosso maior tesouro. Vamos orar. Querido Deus e Pai Santo, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque Jesus ali demonstra amor para com essa pessoa. Vendo a sua decisão errada, ainda assim o texto diz que o Senhor o amou. Demonstra para ele o seu erro, mas confronta com a sua palavra e o seu amor que nos constrange. E também, Senhor, toque em outros corações. Que outras pessoas vejam que o propósito de Jesus ali não é diminuir nem humilhar aquele homem, mas que ele possa ver que o maior tesouro, o maior bem, a melhor prosperidade que podemos ter é te conhecer e te seguir. Que o Senhor abençoe nossas vidas e use cada um de nós para a honra e a glória do teu nome. É o que pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queremos finalizar então agradecendo a Deus mais uma vez pelos irmãos que sempre acompanham conosco e fazem desse tempo um momento de devoção, um momento de agradecer ao nosso Deus. Eu estava sentindo falta da irmã Semilene, ela apareceu, né? Tem a Vânia Barbosa também, que é a esposa do pastor Marcelo. Boa noite, irmã Vânia. Lá, acho que eles estão em Manaus, se eu não estou enganado. Que Deus abençoe e dê um abraço aí no pastor Marcelo. Irmã Vânia Batista também aqui, finalizando, né? Agradecendo a Deus. A irmã Tássia, dando o seu amém. E aqueles irmãos que fizeram algum comentário que por acaso eu não vi, já vou pedindo perdão, mas para mim sempre é uma alegria. Tem também Deus Paraíba, que também nos acompanha. Que Deus abençoe a você e a sua família. A irmã Juneide, dando um amém, boa noite a todos os irmãos, uma boa semana. Que Deus nos abençoe, está iniciando a semana, né? Não esqueça, terça-feira, culto de oração presencial. Traga os seus pedidos. Aqueles que não puderem vir, mande os seus pedidos para a gente estar orando. Aqueles que já vieram e quiser revezar com os outros da família que não vieram, façam isso para a gente também matar a saudade, né? Então que a gente esteja novamente aí com os irmãos e orando para que essa pandemia passe o mais rápido possível. Quem mais aqui? Só para finalizar, Deus abençoe a cada um dos irmãos, cada um dos nossos amigos, que possamos buscá-lo com mais intensidade, valorizando tão grande amor que Ele tem por nós. Reconhecer que nessa vida pode não dar muito certo as coisas. E nessa vida pode não acontecer aquilo que nós queremos. Nessa vida nós devemos lembrar com certeza que nós estamos cercados pelo mal, que neste mundo, ou o mundo jaz no maligno, que a promessa de Cristo é na glória eterna. Enquanto estivermos aqui, segundo as Escrituras, esse tabernáculo geme, né? O nosso corpo, nós nos entristecemos com nós mesmos e também com os nossos
irmãos, amigos e com tudo que tem acontecido de ruim neste mundo. A tendência, segundo a Bíblia, não é melhorar, a tendência é piorar, porque a Bíblia diz que os homens se tornaram mais amantes de si mesmos, egoístas, jactanciosos e aí por diante. Então, é bom a gente sempre esperar em Cristo na glória eterna. Aí sim nós vamos ter alegria. Enquanto estivermos aqui, vamos fazer o máximo para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, aquilo que estiver ao nosso alcance. Então, finalizando, boa noite a cada um, tenhamos um início e uma semana abençoada. Lembrando mais uma vez que terça-feira a gente se encontra no templo aqui às 19h30 para o nosso culto de oração e agradecimento ao nosso Deus. Boa noite a todos, fiquem na paz e na graça do nosso Deus e até outra oportunidade.